Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Está na hora da gente analisar o mercado do boi. Afinal de contas, a gente tem acompanhado aí essa queda rápida dos preços, né? Mas desde semana passada, um número importante de negociação foi estabelecido em São Paulo, os 270 ou em torno dele para arroba. O que a gente precisa saber agora, o que a gente quer saber agora, esse patamar de preços, ele pode recuar? O que a gente pode esperar em termos de formação de preços daqui para frente, principalmente para a arroba do boi? A gente vai conversar com o meu amigo Douglas Coelho, da Radar Investimentos, que já está aqui. Bem-vindo, Douglas. Obrigado pela participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. E eu já começo te perguntando, o mercado parece que deu uma sustentada aí nos 270 ou em torno desse valor aí, Douglas, e está meio que marcando um piso, será? Ou é muito cedo para falar isso? Seja bem-vindo. Muito boa tarde, Alexander. Muito boa tarde a todos os amigos Notícias Agrícolas. Sempre um prazer falar com vocês. Pois é, Alexander, muito pertinente o seu início, né? Que talvez poderia até fazer cara de um piso aí. Né? E a gente acredita que é nesse sentido sim, né? Por quê? Porque desde quinta-feira, sexta-feira da semana passada, desde 3 de dezembro, quando as indústrias começaram a testar os negócios abaixo de 270, o fluxo de negócios aqui no mercado físico em São Paulo travou, né? Ficou bem limitado, as escalas de abate ficaram mais estagnadas e o mercado futuro do mesmo jeito, que deu uma exagerada, né, para cima. A gente viu o ágio de 15, 10 reais, né, do futuro em relação ao físico, talvez tenha exagerado para baixo também. Né? Faltam poucos dias para a gente já começar a média do boi em dezembro, e a gente tem um deságio hoje ao redor aí de 10, de 5 reais do futuro em relação ao físico, né? Então o mercado tentando encontrar um equilíbrio aí, também com a forte oscilação do dólar, né? E o recuo da carne, que é natural, né? Toda vez que o dólar dá uma mexida bem drástica, as commodities, né? Não só boi, mas o milho também tentam encontrar um ponto de equilíbrio. O que na sua opinião, gerou essa sustentação aí dos preços, pelo menos até agora, Douglas? Sem dúvida foi a oferta enxuta. A nossa visão de meados de 2020 continua também no final de 2020, né? A disponibilidade de animais terminados ela é restrita no mercado físico, então isso limita essas tentativas de baixa mais contundentes, né? Por outro lado, a gente vê que os preços da carne também no atacado recuaram bem nos últimos dias, o que não deixa a indústria com muito apetite para sair pagando preço muito acima da referência. Mas é fato que com a oferta restrita, essa pressão de baixa também não emplacou. A gente vê preço de balcão de 260, de 265, enquanto um fluxo de negócio para comprar alguma coisa de animal terminado com algum volume aqui em São Paulo tem que ser ao redor de 270. Muito bem. Agora, diante dessas informações, o que a gente pode esperar, ou pelo menos qual é o viés mais lógico aí para os preços, Douglas? Ainda dá para ceder mais um pouquinho, pelo menos ajuste, ou ainda não? Eu pergunto isso porque tem a questão da exportação, que está arrefecendo também, né? Até que ponto isso pode gerar uma oferta de carne no mercado que, de repente, aí dá uma desestabilizada nessa movimentação, nessa tendência? Entendi. Boa pergunta. Pois é, sim, no final do mês, né, no dia 31 de dezembro, o que acontece? O mercado futuro e o Exalc, que é o indicador do boi no físico, se encontram, né? Eles viram um só. Né? O que a gente está vendo agora é que o mercado futuro está balizado por baixo, porque como até a gente já havia comentado antes, os preços de balcão começam em 260 e vão até 270, 267, e o mercado futuro hoje do boi de dezembro está, último negócio, 259,25, então ele está balizado por baixo, até abaixo da primeira pedida de compra do frigorífico, né? Claro que começa com isso e vai evoluir num preço, inclusive acima, dependendo da necessidade do frigorífico, da premiação, da qualidade desses animais que o pecuarista tem a oferecer, né? Só que a gente está vendo que a carne também não está dando aquele alento, né? Não tem muito espaço para o frigorífico voltar a pagar mais. Então, na nossa visão, o Exalc aí, que hoje está ao redor de 2,67, 2,68, deve ficar aí
em 2,68, nossa referência hoje está em 2,68, talvez entre 2,65 e 2,270 seria uma referência justa para o mercado físico hoje, e o mercado futuro encontrar ele um pouco mais para cima, né? Ou seja, Exalc cedendo um pouco e o mercado futuro encontrando ele um pouco mais para cima, para as coisas se alinharem no final. Pelo menos essa é a nossa visão hoje. O mercado é bem dinâmico, talvez nos próximos 15 dias aconteça alguma coisa que possa variar nesse cenário, né? Mas a gente tem visto que é isso, né? A carne pressionada em função das exportações que ficaram mais calmas, isso já era esperado, o dólar recuou de 5,60, 5,50 para 5,10 e a China costumeiramente tira o pé das compras também no final do ano. Tudo isso deixa o mercado de exportação mais comportado e, naturalmente, essa oferta fica mais evidente, mais disponível, né, no mercado interno. Então, isso, aquele cenário de oferta enxuta do mercado interno em função de exportação, hoje está mais confortável, até menos apertado. Isso precifica a carne no atacado mais barato. Então vamos lá, focando a questão do boi, por ter uma oferta curta, tem pouco espaço para cair muito. No entanto, quando a gente olha esse arrefecimento da exportação, pode ter uma quantidade de carne maior aí no mercado, que vai fazer com que o preço da carne no atacado recue e tire o poder do frigorífico de estar oferecendo mais também por essa arroba. Vamos entender, então, essa movimentação da carne, Douglas. Ela está caindo com que força? Ela está caindo com que regularidade, digamos? A nossa referência aqui, Alexandre, até para a gente ter uma sensibilidade, no início de novembro, essa referência estava em 17,76. Em meados de novembro, 17,96. E no final de novembro, ela ficou ao redor aí de 17,73. No início de dezembro, ela já estava em 17,66, hoje ela está em 17,16, né? Então, houve uma queda, assim, relevante, né? As proteínas alternativas, principalmente o suíno, tem reduzido a competitividade da carne bovina, né? E o próprio consumidor, ele não tem renda disponível para aceitar, chegou no momento ali na gôndola, que o consumidor não aceitava mais altas, né? Então isso realmente pesou no atacado, né? A indústria tem visto margens mais contidas quando a gente olha para o preço do boi gordo e para o preço da carne, né? Isso é fato. E esse recuo da carne em plena primeira quinzena do mês é um sinal de que está sobrando carne. Dá para afirmar isso? A disponibilidade que estava mais enxuta no mercado interno ficou menos enxuta. Talvez sobrar seria uma expressão forte demais, né? Mas está menos enxuta, sim. É possível pensar que próximas festas essa pressão de baixa seja estancada, né? Ou até a gente veja ligeiras altas, o que é normal também para as festas de fim de ano, que geralmente é um dos períodos que tem mais consumo no mercado interno, né? Mas sim, né? Essa disponibilidade menos enxuta fez a precificação ficar mais acomodada, sair dos 18, dos 17,90 para mais próximos dos 17 que a gente vê hoje. E pelo que você está vendo no mercado, pode cair mais a carne? A carne pode ter um reajuste, sim, até os dias 14 e 15. A gente acredita que esse espaço seja limitado e desses dias para frente talvez fique até um pouco mais estável ou com ligeiras altas, o que é um movimento típico do mercado no final do ano. Essa movimentação da exportação que gerou, né, obviamente, essa condição favorável para uma pressão nos preços da carne aí, já estava esperado, Douglas, ou está acontecendo antes do que a gente imaginava? Sim, já era esperado. A gente comentou isso, acho que inclusive, só que mais ligeiramente, mais por cima, no nosso último bate-papo, né? A China, ela tira o pé das compras, ela pisa mais leve no acelerador, mesmo porque o tempo hábil desse produto sair daqui no navio até chegar lá já seria depois do Ano Novo Chinês. Claro que eles continuaram comprando o nosso produto para formar os estoques lá nesse período, é um período onde há muito consumo, e feitos os estoques, né, dado esse prazo para essa carne chegar para abastecer esse período de maior demanda, a China fica um pouco mais calma
nas compras, né? Isso é evidenciado, é claro que a gente viu apenas 4 dias de divulgação do Ministério, né? A gente não pode projetar 30 dias com base em 4, mas a nossa expectativa, sim, é que esse mês, dezembro, seja o mês mais fraco quando a gente olha para agosto, setembro, outubro, novembro, e possivelmente, sim, esse ano foi um ano atípico, né? Com a alta do dólar e a fome da China, né? O pico da exportação ficou mais para meio do ano e não foi em outubro, né? Geralmente nos anos anteriores, outubro tem sido o volume mais forte de exportação, que não foi nesse ano. Foi um movimento diferente, porque com a alta do dólar, nossa competitividade da carne bovina acabou crescendo. E isso aconteceu, esse pico, em meados do ano. Muito bem. Então tá, diante dessas condições de mercado, a gente tem a possibilidade de ainda ver uma arroba trabalhando entre 265 e 270 reais, 265 frigorífico forçando alguma coisa a mais, 270 caso a demanda de final de ano ela apareça e volte a reagir aí. Agora, para o início do ano, Douglas, como é que a gente começa o ano? Bom, a gente vai começar o ano de 2021 com vários desafios, Alexander. A gente vem de um ano que a reposição ficou firme como uma rocha, que a arroba teve muita volatilidade também, saiu de 219 praticamente 290 e agora está retornando um pouco, né? Talvez a gente tenha um janeiro, Alexander, tão duro de negociação ou até mais duro de negociação do que janeiro de 2019, né? Que aconteceu, de 2020, desculpa. O que aconteceu nesse ano, né? A reposição estava muito cara, o pecuarista não cedeu na pressão de baixa da indústria, porque a moeda dele, que é o bezerro, estava muito cara, ele ia vender esse animal terminado a qualquer preço, a qualquer custo, para entrar numa reposição cara. Então, essa fotografia que a gente viu em 2020, janeiro de 2020, está tão evidente, ou até mais evidente, em 2021. Então, isso vai ser um ponto interessante da gente observar, né? Quanto o pecuarista está disposto a vender esse animal terminado para comprar uma reposição mais cara, para ele não deixar a fazenda vazia. Claro que a gente tem, pelo lado de demanda, um fato inédito também, importante, que a gente não viu nos anos anteriores, né? Como se fosse puxar uma parte do tapete da demanda, que saiu o auxílio emergencial. Possivelmente, quando a gente olha o balanço, né, do escoamento da produção, mercado interno, mercado doméstico, né, em 2020, mesmo que a exportação tenha representado grande parte, o grosso ainda fica no mercado doméstico. Então, esse auxílio emergencial, essa distribuição de renda, foi o principal propulsor da arroba, né? Além do mercado externo drenar a parte da produção, deixar o mercado mais enxuto, a gente tinha uma renda disponível maior, com uma reprecificação do atacado mês contra mês, só que o brasileiro tinha financeiro para pagar essa carne também, e a gente foi vendo o preço no atacado subindo. Agora a gente tem um cenário diferente, um janeiro, né, que as contas não vão parar de chegar de toda maneira, IPTU, IPVA, material escolar da criançada, né, todas as dívidas, contas assumidas no final de ano, só que com auxílio emergencial menor, né? Então, esse ponto chama a nossa atenção também. Acho que são os dois pontos principais para a gente ficar de olho, para colocar no nosso radar e olhar dia a dia como a gente olha para os preços da arroba, né? Como que está essa demanda sem auxílio emergencial no mercado interno, né? Exportação já praticamente dado, a gente sabe historicamente, independente do que acontece no ano com o outro, janeiro é mais fraco, né? E o outro ponto de atenção, né, além dessa questão da demanda sem o auxílio, será como o pecuarista vai negociar esse animal terminado para comprar o bezerro que ficou firme como uma rocha em 2020. Então são esses dois pontos, né? A demanda externa para janeiro é praticamente dada, a gente não espera grandes alterações, não tem uma expectativa de muita mudança não, possivelmente deve ser tão calma ou mais calma quanto a gente vê em dezembro. Na prática, a incerteza da demanda tira o frigorífico da agressividade de compra e, por outro lado, o pecuarista com medo de vender um boi barato e não conseguir fazer uma boa reposição, também pode sair do mercado. É isso, Douglas, no final das contas? Agora na época do pasto, o boi tem dono, né? O pecuarista não tem um relógio, não tem um prazo contando dia com dia em relação à dieta. Se as chuvas beneficiarem ele consegue manter esse animal no pasto por mais tempo e rolar essa venda, pensar se ele pode vender num período em que os preços estiverem melhor. Enquanto a indústria não tem uma flexibilidade tão grande assim.
a gente vê que a demanda externa pode ser menor, a interna, sem o auxílio também emergencial, deve ser mais contida, mas assim, o custo fixo da indústria frigorífica é alto, né? Ela tem eles vão ter que funcionários, ela comprar, tem né? câmara fria, exatamente. Eles não podem ficar simplesmente sem comprar, né? Podem reduzir alguma coisa ou outra das férias coletivas, cadencial abate, mas ter essa matéria-prima para rodar a indústria é natural. Então vai ser uma queda de braço dura, né? Mas que vai ser interessante ver, porque a gente tem elementos diferentes pelo lado da demanda e oferta. Pelo lado da demanda vai ser sem o auxílio emergencial, até um valor bem menor. Pelo lado da oferta, uma reposição muito cara com o janeiro chuvoso e o pecuarista aí pensando 2 vezes antes de vender esse animal barato para entrar numa reposição cara. Essa é a nossa visão. Muito bem. Mas, enfim, vai ser uma briga boa, mas com um novo patamar de preço, um patamar de preço diferente do que a gente viu no final de dezembro, ou, por exemplo, ao longo do mês de dezembro? Quando a gente olha janeiro contra janeiro, ou dezembro contra dezembro, dezembro 19 com dezembro 20, ou janeiro 20 com janeiro 21, já é outro patamar, assim, indiscutivelmente, né? A gente saiu de 220 para 260, 265, né? É um preço remunerador de toda maneira, né? Talvez não seja aqueles 300 que muita gente sonhou, que muita gente almejou, mas é um preço remunerador. Talvez pensar num dezembro aí, entre 270 e 265 seria algo relativamente ok, dentro da curva. A gente tem poucos dias para acabar o ano, ainda tem um financeiro circulando na economia em relação aos auxílios, empregos temporários, né? Já está meio que um caminho dado. Agora, para janeiro, a gente pode começar pensando em 260, né? Tem uma demanda mais pesada aí em relação à força. Essa força talvez não seja tão forte quanto a gente vê em dezembro, mas pensar em janeiro, em 260, aí não seria um ponto fora da curva, não. Que mesmo assim é um patamar bem acima, né, de janeiro 20, sem dúvida. Janeiro 20, a gente começou o ano com o boi derretendo, né, Douglas? Exato, exatamente. Inclusive, estou até com a planilha aberta aqui, eu consigo dar um preço médio para você, para a gente ter uma sensibilidade. Vamos lá, janeiro 20. O preço médio foi de 208. Opa, deixa eu pegar aqui. 193,05, né? Então é uma Abaixo diferença. dos 200, né? Exato, exatamente, né? Assim, não dá para o pecuarista ficar triste, né? Pois é. Foi 260 é um preçaço, né? Exato, exatamente. Assim, foi um ano que bem difícil, muito volátil, com muita notícia, muita incerteza, né? Mas para a pecuária e para as commodities como um todo, quem fez a lição de casa, trabalha bem estruturado, teve calma, sangue frio, conseguiu sair pela tangente, aproveitar um bom ano, fazer caixa e ficar bem preparado para 2021, 2022, né? Talvez podem ser anos mais adversos aí, principalmente em função do dólar, né? Acho que toda essa semente da distorção de preço, boi de 300, milho de 85, foi o dólar, e agora ele está mais comportado, né? Mas o pecuarista que fez a lição de casa conseguiu fazer um caixa e se manter na atividade firme para aguentar os próximos 2 anos. Agora, só para a gente encerrar, Douglas, você fez uma comparação importante aí. O preço da arroba caiu bem, caiu rápido, mas o preço da reposição do bezerro, principalmente, se mantém firme que nem uma rocha, você falou. A tendência é que se mantenha firme, ou essa desvalorização da arroba vai necessariamente puxar também e o pecuarista tem que ter calma para poder fazer essa melhor compra mais para frente? Geralmente a reposição demora um pouco mais para responder às oscilações de preço, né? O animal gordo, o animal terminado, responde quase que diretamente à carne, né? Carne, exportação, escala, e tem algum delay até chegar essa precificação no bezerro, nas categorias mais jovens. O que a gente viu, pelos dados até do Mato Grosso, que é um grande estado de cria, o maior estado pecuário do Brasil, que os pecuaristas ainda estavam aumentando as fábricas de bezerro, né, deixando matrizes, né. Então, e num ano que a arroba saiu aí, começou em abaixo de 200 e está fechando em 265, 270, é mais um estímulo para ele deixar
essa fábrica de bezerro funcionando a todo vapor, né? Ou seja, está gerando valor dentro da propriedade dele. A gente pode pensar que deve continuar firme sim, pelo menos em janeiro e fevereiro, e se houver alguma mudança mais drástica na reprecificação, a gente pode ver alguma mudança acontecendo mais para meados do primeiro semestre ou mais para o segundo semestre, em relação à reposição. Mas a nossa visão é de reposição firme, sim, pelo menos nos 3 primeiros meses do ano aí. Portanto, todo cuidado é pouco, muita conta nessa hora, até para você não comprar um animal de reposição muito caro que lá na frente ele vá te dar prejuízo no final das contas. Certo, Douglas? Exato, exato. Sempre cautela, sempre fazendo conta, usando as ferramentas de proteção de preço. A gente vê que o contrato de maio na B3 já começou a ser negociado, né? Já tem 1.200 contratos em aberto. Outubro, alguma coisinha ou outra já sai também. Janeiro, fevereiro sendo negociado. Sim, a gente sempre comenta, né? Assim, o papel de vocês, das Notícias Agrícolas, é sempre muito importante, mantendo todos os pecuaristas bem informados e aproveitar essa oportunidade, essa janela que vocês colocam, falam com pessoas para usar as ferramentas de proteção de preço também, que é um a mais, né? Para ele não só correr o risco, ele tem risco produtivo, risco ambiental, né? E também tem o risco de mercado. É uma maneira de se proteger, usar as informações que vocês passam e se proteger na B3 é uma maneira para ficar mais seguro e se manter na atividade fazendo o que ele sabe fazer melhor, que é produzir e reduzir esse risco de mercado. Boa, Douglas. Meu amigo, obrigado pela participação mais uma vez aqui. Volte sempre. Eu que agradeço pela oportunidade. Um forte abraço. Até mais. Valeu, até. Tá aí Douglas Coelho, Radar Investimentos, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo uma análise bastante interessante aí sobre o comportamento de preços e principalmente os fundamentos, né, que sugerem toda essa movimentação desenhada aí pelo Douglas. Nesse primeiro momento, a gente aparentemente está encontrando já um piso para os preços das cotações da arroba. A arroba em São Paulo está na casa dos 270 e, enfim, deve permanecer assim, 270, pode até cair um pouquinho para 265, mas dependendo da demanda de final de ano, esses números ficam mais próximos do total de 270 ou mais próximos dos 265 aí. Isso a gente vai ter que esperar para ver. Mas, de qualquer forma, o piso parece que está meio dado, menos que 265. Nesse momento, parece meio difícil. 260 deve acontecer só mais para o início do ano que vem, na observação do Douglas Coelho. Vamos aos números do boi no mercado futuro, lá na B3. Você acompanha comigo dezembro, R$ 259,05. Está em alta hoje, 0,48%. Janeiro, R$ 253,35, alta de 0,86%. Fevereiro, R$ 249, alta de 0,59%. E o maio, R$ 243,50, alta de 0,56%. O indicador CPEA fechou ontem a R$ 266,80. Dentro desse intervalo, portanto, que o Douglas comentou, entre 265 e 270. Uma queda forte, até de 1,28%. São os números do mercado do boi. A gente fica por aqui. Agradeço a sua atenção, a sua audiência. Na sequência, tem Tempo e Dinheiro com João Batista Olive.